Olá, que tal? Tudo bem? Meu nome é Neuza Castilho, pertenço à Casa Espírita Allan Kardec e quero agradecer ao Fé e Caridade pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos virtualmente, né? E agradecer ao nosso Pai Maior, o nosso Mestre Jesus e todos os nossos mentores espirituais também. Hoje nós vamos falar sobre o dever, né, que está no Evangelho. Tem no capítulo 17, item 7, que nos fala o seguinte: o dever é a regra pelo qual o ser humano deve se conduzir em relações com os humanos e com Deus. Temos o cumprimento do dever com o Criador e os nossos irmãos, auxiliando na melhor forma possível. Então quer dizer que nós temos um dever uns para com os outros, né? Sentir empatia é um dever, sentir compaixão é um dever. Então todos nós temos deveres uns para com os outros, nos auxiliando na melhor forma possível, nos dando essa responsabilidade de poder auxiliar através da oração, do bom pensamento, do esclarecimento, né? As nossas casas espíritas estão sempre nos dando esse dever, né? Um dever para conosco de nos esclarecer para que nós possamos fazer esclarecimento aos nossos irmãos, né? Então, as nossas casas espíritas temos o atendimento fraterno, onde nós temos os cursos para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos, né? Então, esse preparo. E quanto mais evoluirmos em conhecimento, sabedoria e responsabilidade, mais nossos deveres se tornam complexos, importantes e extensos. Então, quanto mais nós cumprirmos com a responsabilidade, vai crescer mais nosso cumprimento do dever, as nossas tarefas. Tá aí os nossos irmãos, né? Tarefeiros, como a nossa irmã Dulce, né? O nosso Chico, o Divaldo e outros tantos irmãos, né? Mas não, os deveres não são idênticos. Cada um traz um dever diferente pela sua bagagem, pelo conhecimento, pelas suas experiências. Cada vez que nós retornamos ao planeta Terra, nós aqui adquirimos experiências, conhecimentos, levamos esse conhecimento para o mundo espiritual. Lá temos outros conhecimentos, somos preparados para voltarmos e termos mais cumprimento do dever, devido ao conhecimento, devido às experiências que nós adquirimos. Nenhum dever é igual ao outro, né? Cada dever é diferente. Existe o pequeno, médio, grande dever, mas nenhum deles deixa de ser importante, né? Aqui nos fala no Evangelho, no capítulo 17, item 7, que nos fala que o dever e obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então nós temos o dever de nos instruirmos, nós temos o dever de nos cuidar, para que nós possamos cuidar do outro. Ninguém consegue cuidar do outro se não cuidar de si em primeiro lugar, né? Ninguém consegue passar tranquilidade se não tivermos tranquilidade. Conhecimento se nós não tivermos o conhecimento. Ninguém consegue amar em desequilíbrio, né? Na Terra mesmo, quando o professor mesmo, ele se prepara para dar aula para os seus alunos, um médico se prepara muito e muito tempo para poder lidar com seus pacientes, né? E assim por diante, né? E assim nós temos deveres morais também, né? São aqueles deveres onde nós temos, por exemplo, nós somos inquilinos de alguma, né, de alguma casa, nós temos o dever de quando nós sairmos dessa casa em que nós somos inquilinos, de entregar a chave, né? Nós temos deveres, por exemplo, com o trabalho, né? O cumprimento do dever. Nós temos deveres com a nação, né? Aquela pessoa que se responsabiliza de poder cuidar da sua nação, né? Nós temos responsabilidade com
com imensas coisas, né? Agora mesmo nós temos Médicos Sem Fronteiras, estão lá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Temos médicos lá na África. Esses dias eu estava vendo um vídeo, os irmãos na África lá auxiliando, né? Os irmãos lá necessitados, um cumprimento do dever, né? Não é sacrifício nenhum. Para eles é importante fazer com que aqueles irmãos tenham um pouco de alívio, né? É um dever nosso ter educação, é um dever nosso ter a saúde, né? Nós temos isso é um dever de todos nós, né? É um dever nosso também cuidar da nossa saúde, de nós poder, né, ter, como diz o Evangelho, cuidar da alma, cuidar do corpo, né? Nós temos esse dever de cuidar da nossa alma também, de nós podermos fazer essas reformas íntimas, de nós podermos instruirmos, melhorar o nosso aperfeiçoamento moral. Nós temos um dever para conosco, né? E assim para que nós possamos ter os deveres para os nossos irmãos também. E Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, né? Então, todos nós temos dificuldades, sejamos instruídos ou não, todos nós temos sofrimentos, né? Então, é um dever nosso sair do sofrimento. A terra, ela é de provas e expiações. Divaldo sempre fala nos seus vídeos que nós temos o dever de sair dessas provas e expiações. Nós não podemos ficar achando assim, isso aí é minha prova, isso é minha expiação, e, né, como se nós não tivéssemos saída. Nós temos sim o dever de sair dessas provas. Nós temos o dever de amenizar os nossos sofrimentos, né? Um dever para conosco mesmo. O dever é o resumo prático de todas as especulações, morais também, né? É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, né? É brando, é um pouquinho dificultoso, né? Às vezes é brando, depende, né, daquilo que nós vamos enfrentar, né? Então nós temos esses deveres a cumprir, né, com todos nós, conosco em primeiro lugar e com todos os nossos irmãos. A terra é cheia de cumprimento do dever, de tarefas, né, seja elas pequenas, médias ou grandes. Ao levantar-nos, temos o dever de nos alimentarmos, né, de ter nossa higiene, né, de ir para o trabalho. Quem não for para o trabalho lá fora, mas tem o trabalho da casa, é um dever a cumprir. Eu me lembro que eu tinha uma tia, eu tinha porque hoje ela já desencarnou, e nós íamos para a casa dela em férias, eu e a minha irmã, e a gente lá tínhamos as nossas primas, né? A gente se dava super bem, então nós queríamos passear. E a gente pedia para ela e ela dizia assim, primeiro o dever, para depois o prazer. Então, primeiro nós tínhamos o que? Ajudar as nossas primas na tarefa da casa, né? A gente ajudava a limpar a casa, né? A lavar louça, secar louça. E aí, depois que nós fazíamos essas tarefas, aí ela dizia para nós, então agora sim vocês podem ter o prazer. E o prazer é de nós, né? Sair, conversar, tomar um chimarrão. Mas ela sempre dizia para nós, que as nossas primas já estavam acostumadas, né? Que ela sempre dizia, primeiro o dever, depois o prazer, né? Então isso a gente com o longo do tempo a gente vai criando essa disciplina, né? E a doutrina espírita ela também nos coloca na disciplina, né? Os deveres com a casa espírita, que é o estudo, os cursos que a gente tem, principalmente do atendimento fraterno, né, os horários, né, é um dever a gente ter o horário, até porque eu cumprir com o horário é um dever que a gente tem não só com a casa espírita, mas com todos os horários, né, quando a gente vai ao médico, quando a gente vai ao dentista, quando a gente vai trabalhar, é um dever cumprir com os horários, né.
Temos os deveres também perante as leis, né? Cumprir com o dever da lei, cumprir com aquilo que está dentro da lei. Então, vários cumprimentos do dever. Viemos cumprir com o dever. Né? Imagina assim os deveres mais difíceis, né? Como enfrentou o próprio Allan Kardec, né? O dever que tinha para as suas obras básicas que hoje estão aí, né? Cumprindo com esse dever o sacrifício que ele teve, né? A dificuldade que ele passou, né? Com esse cumprimento do dever que hoje nós temos aí essas belíssimas obras, né? Do Allan Kardec. O dever que tinha, né? A sua esposa para com ele, de auxiliar, de poder equilibrar ele, né? Eu assisti o filme, é um filme maravilhoso, o filme do Kardec, né? O dever que tinha para poder termos essa maravilha da doutrina espírita, né? E todos os outros dos irmãos, o Chico, o Divaldo, né? Não vamos citar só os grandes deveres, né? O nosso próprio Jesus, que cumpriu com seu dever, apesar de ter muita dificuldade, né? Maria, sua mãe, né? O dever que teve para com esse filho, né? Trazer ao mundo e ainda assistir toda a dificuldade do seu filho. É umas tarefas bem difíceis, né? E aqueles pequenos deveres que a gente não deve, né, desmerecer, sejam eles quais forem os seus deveres, né? Uns deveres pequenos, mas pequenos parece para nós, mas grandiosos perante ao nosso Criador. Né? Nosso Criador não nos dá tarefas que nós não possamos cumprir. Né? É importante que a gente possa cumprir com esse dever. É importante que a gente saia daqui com um dever cumprido. Não vamos conseguir cumprir com todos os deveres, mas pelo menos parte deles. E se nós formos cumprir com pequenos deveres, que esses deveres sejam de muita qualidade. Claro que nós vamos ter outros deveres, né? Quanto mais tivermos responsabilidade, quanto mais tivermos sabedoria, mais tarefas vamos ter. Porque as obras do nosso Pai não param, né? Nenhuma obra do Pai fica parada, né? Como diz aqui, ó, o dever cresce e irradia sob mais elevadas formas, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Né? Sempre somos auxiliados no cumprimento do dever, nós não estamos sozinhos, é bom ressaltar isso, né? Porque nós, quando vamos fazer o cumprimento do dever, nós sempre temos barreiras, nós mesmos barramos, né, os nossos cumprimentos do dever. Né? Quantas vezes a gente barra, coloca empecilhos, né? Ah, não vou fazer isso, tem uma tarefa para ser feita, mas eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, né? Vai ser uma dificuldade, né? Isso a gente é humano, a gente achar que não vai conseguir. Mas aí a gente pensa, faz uma reflexão, estuda mais, observa, aí não, vou fazer porque é o nosso dever. Nenhum dever é fácil. Todo dever é uma dificuldade. Todo. Não existe facilidade nos nossos deveres. Todos eles vêm com muito peso, parece. Né? E nós somos auxiliados. Né? Nós vamos cumprir com o dever, sempre vai ter alguém para nos auxiliar. Nós somos auxiliados pelos anjos da terra, que são as pessoas que nos auxiliam, e somos auxiliados pelos anjos da espiritualidade, que também nos auxiliam, né? Para que nós não possamos desistir dos nossos deveres, para que nós não possamos, muitas vezes, trancar aquilo que nós temos que cumprir, né? Que nossos deveres sejam de muita responsabilidade, mas que possamos sair daqui aliviados, porque conseguimos fazer as nossas tarefas. Dever é uma tarefa e nós temos que cumprir com calma, com serenidade,
com tranquilidade, com responsabilidade. É como diz aqui, nós só vamos auxiliar o outro se nós tivermos condições de fazer da melhor forma possível, né? Não se cobrar muito. Às vezes temos tarefas a fazer, a gente se cobra muito. A gente se cobra muito com a tarefa. Mas fazer com calma, com conhecimento de causa, né? Para que nós possamos fazer essa responsabilidade com dignidade, com lealdade, né? E ninguém consegue amar em desequilíbrio, né? Por isso que o Evangelho nos aconselha nos instruirmos, né? Primeiro cuidar de nós, para que nós possamos cuidar do outro. Não se pode cuidar do outro se nós não temos condições, né? Por isso que nós somos preparados. E esse preparo é bom para que nós possamos cumprir bem com os nossos deveres, né? As tarefas estão aí. O nosso Pai não coloca tarefas, deveres a cumprir se nós não tivermos condições, né? Ele confia em nós. Nós é que às vezes não temos essa confiança de executar essa tarefa. Às vezes nos parece difícil, às vezes nos parece impossível, mas a gente vai colocando em prática aos pouquinhos, né? A gente começa a lembrar das nossas experiências, nós começamos a refletir e aí vai fazendo com que nosso cumprimento do dever seja, né, cumprido da melhor forma possível. Bom, irmãos, eu acho que era isso, né? Nós temos horários a cumprir, não vou me estender, mas que nós possamos cumprir sim com os nossos deveres. Estamos aqui no planeta Terra com as nossas provas e expiações, mas nós temos o dever de sair dessas provas e expiações. Não vamos ficar eternamente no sofrimento, até porque sofrimento nenhum é eterno, né? Nós temos tarefas a cumprir conosco, né? A tarefa de nós melhorarmos intimamente, a tarefa de fazer o melhor de nós para as pessoas, né? Sejam elas encarnadas ou desencarnadas. É um dever a oração, é um dever o bom pensamento, o otimismo, a empatia, né? Fazer com que nós possamos amenizar os nossos sofrimentos e os sofrimentos dos nossos irmãos, né? É um dever que temos para com os nossos semelhantes. Muitas das vezes nós que eu falo, né, o ser humano exalta muito aquilo que faz. E Chico Xavier sempre diz que isso é um dever, né, que é um dever nós cumprirmos com o auxílio dos nossos irmãos, né? Não é algo para aparecer, nem exaltar, mas é um cumprimento, que às vezes a gente vê nos meios de comunicações, né? As pessoas fazem uma boa ação e aí vão lá, fiz isso, fiz aquilo. Não é criticar, não é condenar ninguém. Mas um dia eu estava vendo um livro do Chico e ali diz que é um dever. É um dever auxiliar, é um dever amparar, é um dever sentir compaixão, é um dever fazer com que aquele irmão amenize o seu sofrimento, tá? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, dos nossos irmãos do Fé e Caridade, agradecer o nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a nossa amada Maria Santíssima e a todos os benfeitores que nos cercam, que nos dê muita força, muito equilíbrio, muita energia para que nós possamos cumprir com os nossos deveres. Nós sabemos que não é fácil. Às vezes nós caímos na tentação, né? Às vezes nos dá preguiça, às vezes parece que nós não vamos fazer nada, parece que nós vamos ficar estacionados, parados, mas nós temos eles como auxílio, como amparo. É dever deles também nos auxiliar, assim como o nosso anjo da guarda é dever dele nos amparar, nos retirar dos perigos da terra e do espaço. Imagina a responsabilidade que tem esses anjos da guarda, né? A tarefa que eles têm. E eles cumprem direitinho, né?
nos ampara e ao mesmo tempo eles nos respeitam o livre-arbítrio nosso. Quando estamos passando da conta, eles nos respeitam. Olha o dever que tem, né, de respeitar esse livre-arbítrio quando nós não estamos atendendo às suas sugestões. Né? É um dever de paciência, é um dever de muita tolerância para conosco mesmo. Tá, eu agradeço a todos vocês pela atenção, que nós possamos ter muita paz, muita luz, muita força e vamos auxiliar os nossos irmãos e auxiliar a nós mesmos. Temos um dever para conosco e esse dever nós temos também para os nossos irmãos, né, da humanidade inteira. Para encerrar, eu tenho uma frasezinha do Chico Xavier que eu gosto muito e tento, né, cumprir com esse dever. Eu tento, que é assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Tá? Muito obrigada, irmãos. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus e com Jesus.